Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Adailson Santos e você está no canal Escola Bíblica Simplificada. Estamos por aqui dando continuidade ao trimestre A Supremacia das Escrituras, trimestre esse que trata a respeito da Palavra do Senhor, algo muito essencial para os nossos dias, para o nosso crescimento espiritual. E estamos aqui dando continuidade nas lições que já trouxeram aqui a respeito da questão da inspiração da Palavra do Senhor, a respeito da sua inerrância e da sua autoridade, assim como outros contextos, e começando aqui alguns estudos a partir da lição de número 8, vem trazendo estudos aqui a respeito do enfoque dos blocos, a qual a Palavra do Senhor, nosso exemplar da Bíblia Sagrada, ele é dividido. Então vem trazendo aqui as lições anteriores a respeito da lei, do Pentateuco, a respeito também dos livros históricos, dos livros poéticos e agora lição de número 10 a respeito dos livros proféticos. Estaremos aqui pontuando a respeito dos profetas, a respeito do preço que foi pago ali pelos nossos irmãos profetas para estar entregando aquilo que o Senhor estava transmitindo ao povo e mostrando aqui a importância da profecia para a nossa vida. Então, você que está chegando por aqui, continue conosco. Você que está aí nos acompanhando, deixa aí o seu like, a sua curtida, compartilhe com aqueles a qual você acredita que será também de edificação para as suas vidas. Anote as referências para estar complementando esse subsídio. Então nós estaremos aqui observando as profecias despertam e trazem esperança. Então essa lição vai falar de profecias, dos profetas e do resultado que traz para a nossa vida, despertamento e esperança. Então é algo muito importante que precisamos nos nossos dias, para que não venhamos cair no sono e acreditar talvez que as coisas estão indo perfeitamente. Precisamos despertar e estar alertas para aquilo que o Senhor requer de nossas vidas. O primeiro ponto vai falar dos profetas maiores, segundo ponto, profetas menores, e o terceiro ponto, o livro de Apocalipse. E para nós começarmos aqui falando a respeito de profetas maiores e menores, por que são chamados de profetas maiores e menores? Será que a importância da qual foi dimensionado o conteúdo trazido por cada um dos nossos irmãos profetas? Qual o motivo dessa divisão, profetas maiores e menores? Então a resposta é a seguinte: é pelo tamanho do conteúdo e não pela importância requerida daquele conteúdo. Então nós observamos aqui que os profetas maiores, como são considerados, Isaías, Jeremias, Livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel, são aqueles que têm um conteúdo maior. Por isso foram agrupados dessa forma e separados aqui como livros dos profetas maiores. E os profetas menores, que são aqueles que são a partir de Oséias até Malaquias, que são livros menores em seu conteúdo e não pela importância. Então nós temos aqui já essa questão a respeito da divisão que nós temos no nosso exemplar da Bíblia Sagrada. Nós observamos que a Bíblia Sagrada ela tem essa divisão hoje, após ter passado por muitas e muitas alterações e mudanças. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela foi inicialmente escrita em rolos, de uma forma muito simples, e a partir de um certo tempo ela foi, de uma certa forma, mudada, o seu formato, que veio a ser o exemplar que nós temos hoje na nossa mão, que é bem separado, bem dividido, onde nós podemos escolher qual livro nós vamos ler, qual capítulo nós vamos ler, também versículo. Então isso mostra para nós que nós temos hoje uma preciosidade em nossas mãos, chamada Bíblia Sagrada, onde ela foi mudada para facilitar a sua meditação. E começando aqui a respeito desse contexto, nós podemos observar aqui que os profetas, eles não são pessoas comuns, eles são mensageiros em nome do Senhor. Os profetas não são pessoas que simplesmente resolveram sair falando alguma coisa que veio na sua mente de qualquer maneira. Os profetas eles falavam em nome do Senhor, eram mensageiros do Senhor. Então isso é atribuído a eles porque eles tratavam de coisas não só do passado, também do presente, mas também de coisas futuras. Então eram mensageiros do Senhor, trazendo à tona aquilo que o Senhor queria revelar ao seu povo e aos seus servos. E os profetas também foram citados e conhecidos na palavra do Senhor, aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, de videntes. Então, naquela época,
quando eles eram consultados, eles eram também considerados como videntes, porque eles traziam contextos de profecias que seriam coisas futuras. Então o povo os conhecia, os chamava também de videntes. Então está aqui uma observação a respeito da palavra do Senhor, de como eram contextualizados os profetas de Deus, aqui no contexto bíblico. Profetas maiores, estaremos começando o primeiro ponto falando a respeito do livro de Isaías. Isaías, filho de Amós, e para começar estaremos aqui recapitulando a respeito do seu chamado. Isaías, aqui no capítulo 6, vai dizer que ele foi escolhido e consagrado a profeta. Nós temos aqui desde já uma lição muito linda que vem trazendo aqui. Ele vai dizer que ele é alguém de lábios impuros. E aqui no capítulo 6 vai dizer que o serafim tocou sua boca com uma brasa do altar, retirada com uma tenaz. Olha que lição vem trazendo para nós aqui o chamado de Isaías. Muitas das vezes é banalizado o ser profeta. Muitas das vezes as pessoas chamam qualquer um de profeta. Muitas das vezes se dimensionam e se denominam profetas pessoas que simplesmente falam aquilo que vem à sua própria cabeça e não são mensagens entregues da parte do Senhor. Mas aqui no livro de Isaías vai dizer para nós, através do seu chamado, de que um profeta é aquele que tem os seus lábios purificados. Não é aquele que diz qualquer coisa a qualquer momento e de repente diz que está trazendo uma profecia. Então nós temos que observar qual é a fonte da qual está sendo entregue essas profecias. Do que tem saído dessa boca. Tem saído realmente aquilo que é da parte do Senhor, coisas puras, ou tem também saído coisas impuras. Então é preciso observarmos essa questão. O Senhor ele traz à tona de que um profeta não é um profeta de qualquer maneira, que não se faz de qualquer maneira e que existe um preço a pagar. Existe um preço a ser pago para ser um profeta do Senhor. E aqui no livro de Isaías capítulo 6 mostra de que ele é tocado e tem os seus lábios purificados. Na sequência nós vamos observar que o Senhor vai dizer que ele precisa de um mensageiro, e quem irá para entregar a mensagem? Nós observamos que aqui o profeta vai se dispor, envia-me a mim. Então observe, você quer ser usado, você quer ser enviado? Primeiramente nós precisamos, você precisa e eu preciso ser purificado. Nós precisamos primeiro ser preparados para depois que nós possamos ser usados como instrumentos. Não é de qualquer maneira, eu não posso chegar de qualquer forma, falando o que eu bem entender. Eu preciso primeiro estar preparado para cumprir o ID do Senhor. Eu preciso me purificar para que depois eu possa pronunciar aquilo que o Senhor tem ordenado. Então, olha que lição extraordinária nós já aprendemos aqui com o livro de Isaías. Para prosseguir também a respeito do livro de Isaías, filho de Amós, existe uma expressão que é dita aqui no livro de Isaías e às vezes repetida, que vem dizendo da seguinte maneira: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Entenda que aqui não vem dizendo assim diz Isaías, mas assim diz o Senhor, de forma antecipada daquilo que seria mencionado pelo profeta, porque aqui se trata da função do profeta como mensageiro. O profeta não tirava simplesmente algo da sua mente e repassava ao povo. O profeta entregava a mensagem do Senhor. E é por isso que não tinha muitos profetas, e é por isso que nem todo mundo era profeta, porque tinha um preço a pagar. Observe que se fosse fácil, existiria muitos profetas naquele tempo, mas existiram poucos profetas e poucos que ficaram registrados para o nosso elevo espiritual e para testemunho a nossas vidas. E aqui no livro de Isaías vai dizer a expressão assim diz o Senhor. E um dos exemplos que nós podemos tomar é a respeito de Ezequias, onde Isaías ele entrega a mensagem a Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque morrerás. Olha só essa referência, irmãos, é uma passagem muito conhecida. Essa referência a qual Isaías entrega a mensagem dizendo: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Analise no detalhe que essa referência, muitas das vezes, ela é lida de uma forma rápida e no contexto simplificado de uma forma que parece não ter tanta importância. Mas o recado que o profeta Isaías ele vai entregar aqui para Ezequias é que ele irá morrer, de que ele precisa pôr em ordem a sua casa porque morrerá. Imagina só o peso dessa mensagem que Isaías foi entregar. Imagina a responsabilidade dessa mensagem que Isaías foi entregar. Então não é de qualquer forma
que nós precisamos estar agindo na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito que eu vou entregar algo do Senhor. Existe uma responsabilidade, um preço a pagar. E aqui nós vamos entender na sequência de que o Senhor é tão tremendo que Ele, ao mesmo tempo que Ele entrega essa mensagem através do profeta, Ele também traz a resposta à oração de Ezequias. No versículo 2 do capítulo 20 vai dizer que Ezequias orou. E imediatamente, saindo Isaías pelo pátio, o Senhor agora o recomenda, a partir aqui do versículo 3 ao 6, o Senhor vai dizer para Isaías para voltar e trazer agora outra mensagem para Ezequias. E a mensagem de que ele vai ter 15 anos acrescentados à sua vida. Olha só que coisa extraordinária. Pare para observar essa mensagem da parte do Senhor. De repente, Ezequias agora recebe uma mensagem de que morrerá. E ele agora se vira para um lado da parede e ora. E de repente, a resposta já veio praticamente em poucos instantes. De que a sua vida agora já foi poupada, que a sua oração foi ouvida. E de que agora ele vai ter mais 15 anos acrescentados. E ainda para complementar nessa passagem tão linda, aqui ainda no livro de 2 Reis, capítulo 20, vai dizer, no versículo 11, que Ezequias ele pede um sinal de confirmação de que o Senhor realmente o sarará e trará à tona a respeito do que foi prometido aqui, os 15 anos. E agora ele pede aqui para a parte de que Isaías vai solicitar a ele, a respeito do relógio de Acaz. O que seria mais fácil, adiantar 10 graus do relógio ou retroceder? Então Ezequias ele chega e vai dizer, olha, retroceder seria a confirmação. Então acontece justamente dessa forma. O relógio de Acaz, ele retrocede 10 graus como sinal para Ezequias, uma confirmação. Se nós pararmos para observar os relógios aqui da qual se trata, o relógio de Acaz era onde trazia a sombra, e a sombra ele trazia numa sequência onde não era retrocedido, mas avançado a sombra. Então é pedido aqui de forma contrária. Nós podemos entender que aqui voltou o tempo do relógio. Voltou o tempo do relógio retrocedendo a sombra. Olha que Deus extraordinário, que entrega essa mensagem, que responde e confirma a mesma mensagem através do seu profeta, do seu servo. Olha que coisa tremenda. Isso aqui fala ao nosso coração. Isso aqui traz esperança. Isso aqui nos mostra de que se nós tivermos um coração sincero como Ezequias e orarmos ao Senhor, o Senhor fará maravilhas e nos mostrará como um sinal de confirmação. Olha que lição linda e tremenda a palavra do Senhor nos traz a respeito da profecia. Então a profecia do Senhor é algo sério. A profecia na palavra do Senhor é algo extraordinário e tremendo, que nós precisamos guardar em nosso coração. Isso aqui não vale só para Ezequias. Isso aqui o Senhor também pode fazer na minha e na sua vida. Basta nós acreditarmos, basta nós crermos neste Deus, que Ele fará maravilhas em nosso meio. Prosseguindo então nesse contexto, estaremos observando mais um dos profetas maiores, Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha que mensagem o Senhor traz aqui. Um profeta ele não é escolhido de qualquer maneira, um profeta não é levantado de qualquer maneira, ele está dentro da vontade do Senhor. Então, é muito sério o chamado de profeta, existe preço a pagar. E o Senhor lhe chama de uma forma singular aqueles que são profetas, que são servos do Senhor. Por isso, valorize o seu chamado, entenda qual é o seu chamado. Porque quando nós estamos dentro do chamado do Senhor, nós vamos ter sucesso em nosso ministério, nós vamos crescer, nós vamos ser abençoados de uma forma rica e especial. Nós entendemos aqui que Jeremias foi alguém chamado desde o ventre. Então nós podemos entender aqui mais uma mensagem. O Senhor tem um chamado para mim, para você. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha os planos planejados para a nossa vida. Nós temos um chamado a cumprir. E nós precisamos pedir do Senhor esse direcionamento. O que eu preciso fazer para estar dentro do chamado do Senhor? Então o Senhor ele tem maravilhas a executar através da minha e da sua vida como instrumentos na mão do Senhor. E aqui vai dizer também essa referência e expressão dentro do livro de Jeremias, assim diz o Senhor. E em Jeremias capítulo 25 existe aqui
mensagem da qual foi entregue da parte do Senhor, que é a repreensão ao povo por não ter obedecido. O povo estava buscando os seus próprios preceitos e desobedecendo ao Senhor. E vem então a mensagem da parte do profeta, que é os 70 anos de cativeiro babilônico. Então aqui agora o povo de Deus seria levado para aprender essa lição, uma lição difícil, uma lição dura, que é estar cativo em uma nação durante 70 anos. Nós sabemos que isso aconteceu quando Nabucodonosor veio para levar o povo, Judá e Jerusalém cativos, e o povo assim foi levado cativo ali para estar passando esses 70 anos. O povo de Deus ele foi levado cativo. Então nós podemos entender que essa referência da qual traz aqui, a referência de Jeremias, vem dizendo que o Senhor ele estava corrigindo o povo naquela época usando o profeta. E nós vamos entender que Jeremias ele passou por momentos difíceis, onde o povo acabou indo de encontro a Jeremias, querendo ir contra a sua vida. Não foi fácil para Jeremias. Por isso também ficou descrito que Jeremias escreveu as suas lamentações, porque Jeremias ele entregava a mensagem do Senhor, mas ele sofria a represália do povo, ele sofria o confronto do povo, pois o povo não aceitava, o povo estava na rebeldia, não estava atendendo a mensagem do Senhor. E Jeremias ele acabou recebendo esse preço, ele acabou trazendo sobre si a fúria daquele povo que não estava aceitando a mensagem do Senhor. Então observe que o profeta ele carrega sobre seus ombros uma responsabilidade muito grande. Cada mensagem entregue é um peso que o profeta está carregando sobre os seus ombros. Então muitas das vezes a palavra profeta ela é banalizada. O ser profeta parece ser brincadeira. Muitas das vezes as pessoas só falam que querem ser profetas porque é bonito falar que é profeta. Mas por trás desse chamado, por trás dessa vocação, existe um preço alto a pagar. Existe um preço altíssimo diante da presença do Senhor e que precisa ser feito com aqueles que são realmente chamados e vocacionados para ser profeta. Mas um profeta também, Ezequiel, chamado também no seu livro de Filho do Homem, essa expressão nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, Filho do Homem. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, essa é outra expressão que nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, e assim diz o Senhor à casa rebelde. É outra referência, casa rebelde, que era denominada ao povo naquela época, pois o povo era duro de serviço, o povo não atentava às mensagens dos profetas, dos servos do Senhor, então era chamado por Deus de casa rebelde. Aquela casa rebelde era quem não dava ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor dizia, olha, quer ouça ou não, que a palavra seja pregada, que a mensagem seja entregue. Quer ouça, quer não ouça a mensagem. E aqui em Ezequiel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, vai começar também trazendo outra lição para nossas vidas, que é, come este rolo e vai e fala à casa de Israel, e era doce como mel. Isso aqui vem falando a respeito do contexto. O que o texto vai nos dizer aqui em Ezequiel 3, versículo 1 ao 3. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. E era doce como mel. Isso aqui nós podemos entender, meus irmãos, que aqui o Senhor está recomendando para Ezequiel e trazendo essa lição para nós. Nós precisamos primeiramente, antes de querer entregar a mensagem do Senhor, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Eu preciso, para pregar, eu preciso ler a Bíblia Sagrada. Eu preciso entender do que a Bíblia ela fala. Eu preciso compreender da palavra do Senhor. É claro que eu não vou entender tudo. É claro que eu não vou, talvez, muitas das vezes, lembrar de todas as referências. Mas eu preciso ler a palavra do Senhor. Eu preciso buscar entender o máximo que eu puder da palavra. Porque para que eu possa pregar com segurança, com veemência e ser usado pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo trará à nossa memória aquilo que nós já lemos e sabemos. O Espírito Santo nos trará à memória aquilo que é lícito dizer em cada momento, em cada instante. Então nós precisamos primeiramente, antes de pregar, de anunciar a palavra, de ministrar em nome do Senhor, precisamos estar lendo a palavra do Senhor. E aqui vai dizer para nós essa lição, come este rolo, e depois vai e fala à casa de Israel. Muitas das vezes podemos observar pessoas que simplesmente querem sair por aí pregando, querem sair por aí ensinando, querem estar ministrando aqui e ali, mas muitas das vezes não praticam a leitura da Bíblia Sagrada, muitas das vezes não leram nem sequer uma vez a Bíblia Sagrada.
e estão muitas das vezes trazendo menção e referência a conteúdos que nem sequer estão descritos na Bíblia e afirmando até com veemência de coisas que talvez não estão registradas no livro sagrado. Então é importante conhecermos da palavra, entendermos do que ela realmente traz e estarmos a par daquilo que está dimensionado nesse livro extraordinário.